A luz proveniente de uma estrela realiza trabalho nas células dos nossos olhos. Isso eu já apontei aqui nessa mesma videoaula. Na verdade, isso é uma maneira prática da gente observar que uma onda eletromagnética transporta energia e momento, ou seja, energia da fonte brilhante que eu estou observando. Lá, muito distante de uma estrela, chega nos meus olhos, então aquela energia, de certa forma, chegou até mim. Então, por meio da luz, se propagando. Vamos então, a partir de agora, analisar a propagação da energia, né, junto com a onda, ou seja, a transmissão da energia junto com a onda. Para isso, a gente vai considerar aqui um protótipo, né, um protótipo que é basicamente um circuito CL, capacitor-indutor. É o mesmo circuito que a gente estuda lá nos cursos elementares de eletromagnetismo, Física 2, Física 3. Então, esse circuito ele tem uma coisa em comum com as ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética, se tem um campo elétrico, magnético, eles ficam oscilando. Então, ora a energia está toda no campo elétrico, ora está toda no campo magnético. Esse circuito CL, ele é um circuito que ele não dissipa energia, né? Então a energia do circuito como um todo é constante, mas a energia ela fica intercambiando entre capacitor e indutor, ou seja, em campo elétrico e campo magnético. Ela fica oscilando ao longo do tempo, de acordo com a oscilação da corrente no circuito. Então, ora ela é totalmente armazenada no campo elétrico, ou seja, dentro do capacitor, ora ela é totalmente armazenada no indutor. E aí, né, lembrando lá um pouco desse curso elementar de física de eletromagnetismo, a gente vê basicamente o comportamento representado por esse gráfico que está aí, energia do circuito, energia no circuito, e a gente lembra lá a densidade de energia, também chamada de energia radiante por unidade de volume, mas mais fácil a gente se referir como densidade de energia. Densidade de energia no campo elétrico e densidade de energia no campo magnético. Bom, essas são as expressões que a gente tipicamente desenvolve nos cursos de eletromagnetismo. Eu vou pegar um resultado que a gente acabou de verificar aqui agora, que é basicamente o campo elétrico, ele é igual a C vezes B, a velocidade da luz, vezes o campo magnético. E eu vou jogar essa expressão na expressão da densidade da energia no campo elétrico. Então, basicamente, vou ter ε0 sobre 2, que multiplica C ao quadrado, B ao quadrado, ou como está aí entre parênteses, né, C vezes B ao quadrado. Se eu seguir um pouco na minha álgebra, né, vou basicamente fazendo as contas, cortando as constantes, a gente verifica que a densidade de energia no campo elétrico ela é rigorosamente igual à densidade da energia no campo magnético. Ou seja, na onda eletromagnética, né, é fato, né, que o campo elétrico ele fica oscilando, o campo magnético também fica oscilando, ambos ficam oscilando, e então a energia ela ora toda no campo elétrico, ora toda no campo magnético. Aqui no circuito CL é a mesma coisa, né? Então, ora a energia está toda no capacitor, ora a energia está toda no indutor, de forma que o circuito CL acaba sendo um protótipo para analisar a energia ou a transmissão da energia numa onda eletromagnética. Então, também plausível, né, aqui para a gente que a energia ela é igualmente partilhada ou dividida nos campos elétrico e magnético, né? Então, basicamente, qual é a ideia? É que se a energia fica intercambiando campo elétrico e campo magnético, então ora, toda ela é no campo elétrico e zero no campo magnético, e vice-versa. Então, a única maneira disso acontecer é se elas ficarem igualmente divididas, poderem ficar igualmente divididas. E aí a gente escreve a energia no campo eletromagnético, o EM, é igual a energia do campo elétrico mais energia do campo magnético. Vamos agora quantificar a energia que flui no campo eletromagnético. Vamos falar basicamente do fluxo de energia eletromagnética. Para isso, vamos considerar uma fonte de luz, por exemplo, essa lâmpada que eu ilustrei aí, uma superfície A. Eu quero contabilizar a energia que atravessa essa superfície. É uma superfície imaginária, mas tem uma área A. E eu quero contabilizar a energia que está atravessando essa área. Então, essa energia eu vou contabilizar num dado intervalo de tempo. Eu vou definir essa quantidade, que eu vou chamar aqui de S,
que é basicamente a energia dividido pela área vezes o intervalo de tempo que eu estou contabilizando. Bom, essa energia, ela é basicamente a energia que está acumulada nesse volume que está ilustrado, né? O volume entre duas superfícies, e tem essa altura C vezes ΔT. Então, toda a energia que vai atravessar a área A, num dado intervalo de tempo ΔT, é a energia que já está acumulada naquele volume ali, né? Nesse volume que está ilustrado na figura. E ele basicamente, né, em termos de expressão, esse volume é C vezes ΔT vezes A. Né? Então, basicamente eu vou escrever a energia total como sendo uma densidade de energia vezes esse volume. Estou assumindo aqui a densidade de energia constante, de forma que, se eu multiplico por esse volume, eu vou obter ali a energia concentrada nesse volume ilustrado. E repete embaixo A vezes ΔT. Então, fazendo aqui um pouco de álgebra, ou seja, basicamente cortando tudo que tem em cima e embaixo iguais, basicamente ΔT e A, a gente obtém que essa quantidade S, que eu chamei energia que flui na área A em ΔT, ela é igual a C vezes U, ou seja, a velocidade da luz vezes a densidade de energia. Fazendo um pouco de conta, a gente já viu aqui que a energia, a densidade de energia, ela é basicamente ou no campo elétrico ou no campo magnético. Então, se eu escolho uma das duas equações, no caso aqui eu vou escolher o campo elétrico, então vai ser basicamente C vezes ε sobre 2 vezes E ao quadrado, como está aí. Bom, tem alguma álgebra para fazer? Basicamente é substituir. Eu vou substituir, tá vendo o E ao quadrado? Então eu vou pegar um desses E's e vou botar C vezes B, né? Que é justamente o que nós já vimos aqui há pouco tempo atrás nessa própria videoaula. Então, fazendo essa álgebra toda, a gente obtém como resposta que a energia que flui através dessa área A em ΔT é igual a 1 sobre 2μ0 vezes o produto de E vezes B. Então, com a hipótese de que a energia flui na direção de propagação da luz, o vetor S ele é basicamente 1 sobre 2μ vezes o produto vetorial entre os campos E e B. Esse vetor é conhecido como sendo o vetor de Poynting, em homenagem ao cientista John Henry Poynting. Vamos trabalhar um pouco mais com o vetor de Poynting. Bom, uma onda plana, campo elétrico é suposto aqui sendo E0 vezes o cosseno de Kr menos ômega-t. O campo magnético B0 vezes o cosseno de Kr menos ômega-t. R é uma direção de propagação. Agora já não preciso mais me limitar o eixo X, enfim, vou deixar uma forma geral. E basicamente o vetor de Poynting, usando esses dois vetores, E e B, ele é igual a 1 sobre 2μ0 vezes cosseno ao quadrado, que é o termo, né, de escalar, e vezes o produto das amplitudes dos vetores. Esse produto é um produto vetorial e vai dar a direção do vetor de Poynting. A gente pode manipular um pouco mais essas expressões de forma a ela ficar C ao quadrado, ε0 vezes o cosseno ao quadrado, de novo mantendo o produto vetorial E vetor B. Bom, é importante a gente observar uma coisa aqui agora, muito importante. A gente está falando aqui de frequência da luz. A frequência da luz é muito grande. Normalmente, a luz visível ela tem a frequência de 10 a 14 Hz, 10 a 14, 10 a 15 Hz. De forma a podermos trabalhar com essas funções que têm variações muito rápidas, de 10 a 14, 15 Hz, vamos abordar aqui os valores médios de funções, né? Coisa que a gente vê lá no cálculo elementar, cálculo 1, tipicamente é isso, né? Então, basicamente, o valor médio de uma função é dada por essa integral dividida pela largura, de forma que, se você olha graficamente, o valor médio vezes a largura, ele é numericamente igual à integral sobre a curva, Me interessa aqui calcular o valor médio da função f de t igual a e elevado a i ômega t. Então, o valor médio dessa função.
basicamente, eu vou substituir no lugar de f de t lá dentro da integral, e elevado a i ômega t. E vou resolver essa integral, né? Então vai ser basicamente o resultado dessa integral 1 sobre i ômega tzão, abre parênteses, e elevado a i, enfim, você vai reescrever dessa maneira, pode manipular um pouco algebricamente isso, de forma que você consegue explicitar que é elevado a i ômega tzão sobre 2 menos é elevado a menos i ômega tzão sobre 2, isso é igual a um seno. Então, no final das contas, você tem aí que o valor médio da função é elevado a i ômega t é igual a seno de ômega tzão sobre 2 dividido por ômega tzão sobre 2 vezes e elevado a i ômega t. Essa função, seno de ômega tzão sobre 2 dividido por ômega tzão sobre 2, ela é basicamente o que a gente chama de seno cardinal. É assim representada e esse está o gráfico dela. O seno cardinal ela tem uma característica de que ela vale 1 se o ômega, o t, for igual a 0, e ela tende a 0 para t muito grande. Então, se t for infinito, por exemplo, seno cardinal é igual a 0. E ela é uma função oscilante. Observe, ela começa em 1, vai um valor mais baixo, cada vez a oscilação vai diminuindo mais, até que no infinito ela vale 0. Então, essa função, quando a gente vai calcular o valor médio da função e elevado a i ômega t, ele é modulado, ou seja, ele é multiplicado pelo seno cardinal, como está aí na figura. A gente ainda pode usar a fórmula de Euler e escrever e elevado a i ômega t como sendo um cosseno mais i seno. A gente também pode, olhar o lado esquerdo. O valor médio de e elevado a i ômega t, de novo, usando a fórmula de Euler, cosseno é o valor médio do cosseno mais i vezes o valor médio do seno. Ou seja, então, uma função complexa, ela tem a parte real e a parte imaginária. No caso específico da função ser e elevado a i ômega t, então o valor médio de cosseno mais i, valor médio de seno. Então, se você compara as duas equações, conforme está ilustrado, a gente vê de imediato que o valor médio de cosseno é o seno cardinal vezes o cosseno de ômega t, e o seno é o seno cardinal vezes o seno de ômega t. Isso é muito importante, isso facilita muito a nossa vida. É muito importante porque sempre que estivermos lidando com ondas harmônicas e tiver detecção, a energia transportada por uma onda harmônica, vai ser de valor médio que a gente vai estar falando. E uma onda harmônica é cosseno e seno. Eu vou precisar muito desses valores médios de seno e cosseno, como está aí na figura. E aí eu vou usar também essa questão do seno cardinal. Então tá bom, vamos lá. Em resumo, valor médio da função cosseno de ômega t e valor médio da função seno de ômega t. Tá aí, como está aí no slide. Todos multiplicados pelo seno cardinal. Para cada um desses casos, para cada um dessas funções, vamos analisar dois casos. Então, por exemplo, se tzinho, sendo cosseno de ômega t, for igual ao tzão, que é um período. Se isso for verdadeiro, o que acontece? O seno cardinal é 0. O seno cardinal de quando tzinho for igual a tzão é 0. Então, de imediato, já verifica que o valor médio de cosseno e de seno ao longo de um período é nulo, como está aí na figura. Então, já de imediato. O outro caso vamos calcular agora o valor médio da função cosseno, por exemplo, daqui a pouco seno também, quando t é muito grande. Quando tzinho é muito grande, é muito maior do que um período. Então, para t muito maior que tzão, o seno cardinal também vai para 0, porque ele começa a oscilar, e no caso limite, lá no infinito, ele é 0.
mas rigorosamente o seno cardinal ele vai a zero muito antes do que o infinito. Vamos generalizar aqui agora para a função cosseno ao quadrado de ômega-t. Bom, usando identidades trigonométricas, a gente pode mostrar que cosseno ao quadrado de ômega-t é 1 meio mais 1 mais cosseno de 2 ômega-t, conforme está aí na figura. Então, valor médio, eu posso passar o valor médio para dentro desses valores, né? Que fica valor médio 1 de uma constante, o valor médio de uma constante é a própria constante. E o valor médio do cosseno. E aí, quando você for ver, né? Tipo, o valor médio de cosseno ao quadrado é dado por essa expressão aí. E nos casos limites, você já sabe, né? Sempre que você for fazer o valor médio da função cosseno ao quadrado de ômega-t, se no intervalo de integração t for igual a um período, ou se t for muito maior do que um período, o segundo termo, que é o seno cardinal, vai embora, e multiplicado pelo seno cardinal vai embora, e aí você vai verificar que cosseno ao quadrado, valor médio do cosseno ao quadrado, ou o valor médio do seno ao quadrado, vale meio. Nesse slide eu sintetizo todos os resultados. Valor médio do cosseno do seno, valor médio do seno ao quadrado e do cosseno ao quadrado.